processo de reprodução nos seres vivos. Então vamos lá, pessoal, para finalizar esse segundo bimestre, a gente vai começar a ver a reprodução dos animais e eu vou abordar todas as características e diferenças, do grupo dos animais de uma forma geral. Então essa aula vai ser um pouquinho mais longa, vai ser um pouquinho mais extensa, mas ela vai valer para as 2 semanas, tá bom? Então eu só vou mandar a atividade dessa semana e ela já vai contar para a semana que vem. Então se você fizer essa semana, a partir da outra semana você vai ter aí uma semaninha de descanso das atividades de ciências, mas vai do tempo de vocês, tá? Assim como nos animais, assim como nos vegetais que a gente viu, existem também os dois tipos de reprodução nos animais, a sexuada e a assexuada. A reprodução sexuada é quando encontra, quando envolve as células especializadas chamadas de gametas, que são o óvulo, no caso da fêmea, e os espermatozoides, no caso do macho. Tá? Então, o mesmo princípio de reprodução sexuada vale para todos os seres vivos. Porém, alguns animais conseguem se reproduzir de forma assexuada. Então, por isso que eu sempre coloco que na maioria dos casos, um novo indivíduo animal é gerado quando ocorre o encontro desses gametas. 99% dos casos é assim, mas tem aquele 1% que foge à regra. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é a fertilização, aonde que acontece, ou seja, aonde que ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide. Automaticamente na cabeça de muitos, principalmente dos meninos, já pensa logo, no ato, na relação sexual em si, mas nem sempre isso é necessário, tá? Então por isso que existem essas duas características, essas duas diferenças. A fertilização interna, essa é mais comum, que durante o acasalamento o macho deposita os espermatozoides no interior do corpo da fêmea. Essa é a forma dominante dos répteis, das aves e dos mamíferos. Dominante porque lá no final eu vou mostrar para vocês o que é uma fertilização in vitro. Tá? Então, fertilização interna é a forma dominante. Então tá aqui, a fotinha do sapinho, se acasalando. Eles ficam por horas assim, parados, sem fazer mais nada. Parece que eles estão mortos, mas estão se acasalando. Tá? Essa é a fertilização interna. Tá? Porém, os peixes, principalmente, a dominância maior é da fertilização externa. Ou seja, na fertilização externa, os gametas são depositados no ambiente externo, fora do corpo da fêmea. Tá? E a fertilização vai acontecer ali. Não vai acontecer dentro do corpo da fêmea. Tá? Então, o que os peixes fazem? Eles vão procurar um ambiente que eles considerem mais adequado, que vai ter maiores chances de sobrevivência daqueles ovos que eles vão depositar. E aí a fêmea vai e deposita o ovo, a fêmea bota o ovo, os ovos da fêmea, deposita ali. E depois vai o macho e joga o espermatozoide em cima e eles vão embora. Ou seja, eles não tiveram contato um com o outro, eles nem se viram. Mas aconteceu a fertilização, aconteceu a reprodução sexuada, ok? Então, os peixes é muito comum esse tipo de reprodução. O exemplo que eu coloquei aqui é do famoso peixe palhaço, do filme Nemo, lá, Procurando Nemo. O que eles fazem? O peixe palhaço ele é um dos poucos peixes, se eu não me engano, acho que é o único peixe, que ele é resistente ao veneno da anêmona do mar. A anêmona do mar é um animal que tem tentáculos, e aqueles tentáculos têm veneno, que para a grande maioria das espécies marinhas é tóxico, mas o peixe palhaço é resistente. Tá? Então o que ele vai fazer? A fêmea do peixe palhaço vai depositar os ovos dela ali na anêmona, depois o peixe palhaço macho vai e joga o espermatozoide ali por cima. Tá? Ou seja, eles não têm contato físico nenhum, mas aconteceu a reprodução sexuada. Porque reprodução sexuada a gente só está se referindo a gametas, tá bom? Deixar bem claro, gametas, tá? E aí eles ficam, tá? O peixe palhaço tem uma característica, porque enquanto os outros peixes, a fêmea vai lá, deposita os ovos, vai embora, e depois o peixe macho vai lá, deposita esse espermatozoide e também vai embora, o peixe palhaço não. Tá? Eles permanecem ali por perto cuidando daqueles ovos. Tá? Então, é um dos poucos peixes que tem essa característica. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção é aonde que vai se desenvolver o zigoto depois da fecundação. Então aconteceu a fecundação do óvulo com o espermatozoide e aonde que vai se desenvolver o embrião? Em que lugar? Aí a gente tem que olhar visualmente as características do ser vivo. Tá?
Se ele está botando um ovo e aquele ovo fica ali no ambiente e vai nascer um ser vivo de dentro daquele ovo, a gente fala que é ovíparos. Né? Então, animais ovíparos são animais que botam ovo e o embrião se desenvolve ali dentro daquele ovo. Né? Muito comum entre peixes, répteis e aves, e o ornitorrinco. Por que o ornitorrinco? Porque o ornitorrinco a gente fala que ele é um elo perdido na evolução, porque ele tem pelos, que é só mamífero, tem bico de ave e bota ovo. Né? Então a gente fala que ele começou a evoluir e parou no meio do caminho. Ele tem um pouco de tudo e não faz nada certo. Né? Aquela famosa, tem um pouco, quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada certo ao mesmo tempo. Né? Então o ornitorrinco ele é um animal que parou na evolução, ele é um elo perdido da evolução. Né? Então, animais ovíparos são aqueles que botam ovos e o embrião se desenvolve ali dentro daquele ovo. E aquele ovo está no ambiente externo, você vê aquele ovo, tá? Grave bem essas diferenças, tá? Ovíparo, bota o ovo fica no ambiente, tá? E o embrião se desenvolve dentro daquele ovo. Animais vivíparos, somos nós, mamíferos, tá? Por que vivíparo? O desenvolvimento do zigoto após a fecundação acontece no interior do corpo da fêmea, tá? Mais precisamente dentro do órgão chamado útero. E nesse útero se desenvolve uma outra estrutura chamada de placenta e cordão umbilical, que é a estrutura responsável, né, por fazer a troca de alimento entre o corpo materno e o filhote. Tá? Então, durante o período de gestação no útero, tá, o filhote, o embrião, ele é nutrido através dessa placenta que tem conectado com o cordão umbilical. Tá? Então, animais vivíparos, desenvolvimento dentro do útero, presença de placenta e cordão umbilical. Tá? E esse tipo de reprodução é dos mamíferos, então ser humano, gato, cachorro, rato, porco, morcego, todos os animais mamíferos têm esse tipo de reprodução. Tá? Tem esse desenvolvimento, tá, do novo indivíduo. Por isso que é o nome de vivíparos. E por último, nós temos os ovovíparos. Não confunda com vivíparos, porque o vivíparo tem o útero e o filhote se desenvolve ali dentro. O ovovíparo, ele não tem útero, ele tem ovo também, ele produz um ovo igual aos ovíparos. Porém, ele não bota esse ovo no ambiente, ele carrega com ele esse ovo, tá? Vai carregar dentro dele, vai chocar o ovo dentro dele, certo? Então, esses animais a gente fala que é ovovíparos, que é uma mistura dos dois. Ele tem o ovo, só que esse ovo fica dentro do corpo da fêmea. Então é como se fosse uma parte de cada um, tá? Cavalo marinho acho que é um dos mais conhecidos, que no caso ainda é o macho que carrega os ovos até que os ovos se choquem e nasça o novo filhote. Outro peixe que faz isso é o tubarão. O tubarão é um peixe. Tá? A fêmea carrega esses ovos até que esses ovos choquem e o filhote saia. Então, dependendo do vídeo de reprodução que você pegar do tubarão, você vai ver o filhotinho de tubarão saindo do corpo da fêmea. Mas não é porque ela tem um útero e o útero está parindo. Não. O ovo está ali dentro e o ovo chocou e saiu o filhote. Certo? Então, tem esses três tipos de desenvolvimento do embrião. O embrião pode se desenvolver dentro de um ovo, que é o ovíparo, se desenvolve dentro do útero, que é o vivíparo, ou se desenvolve dentro do ovo, que o ovo fica dentro da fêmea, que é o ovovíparo, certo? Então, e nós temos, né, o 1% dos animais ali que querem fugir da regra, que fazem reprodução assexuada. Certo? Então, na reprodução assexuada, lembrando, não vai envolver o encontro dos dois gametas, tá? Então, um gameta pode se desenvolver sozinho, de forma independente, ou às vezes eles nem vão aparecer, tá? E não tem o encontro de macho com a fêmea, tá bom? Então, grave bem essas diferenças. E a gente tem alguns tipos. Brotamento. O brotamento não tem células gametas, tá? Não envolve os gametas. O animal que consegue fazer isso é a hidra, que é um animal marinho. Parece uma planta, quando a gente olha uma fotografia, mas não é uma planta, isso é um animal. Tá? A hidra, ela nem sempre produz gametas para se reproduzir. Ela consegue se reproduzir com qualquer outra célula do corpo dela, diferente de nós seres humanos. Tá? Nós seres humanos só nos reproduzimos através das células dos gametas. Senão você poderia estar deitado na sua casa e de repente nasceu um filho do seu braço, né? De repente do nada, mas não acontece isso. Com a hidra acontece, tá?
Ela tá lá de boa no ambiente dela, e aí as células delas começam a se dividir, a se dividir de forma rápida e constante, e surge um brotinho nela. Esse broto começa a se desenvolver, começa a crescer, e aí ele atinge um determinado tamanho que ele vai se soltar da hidra mãe, entre aspas, e ele vai se desenvolver e completar o ciclo de vida dele sozinho. Tá? A gente fala que isso é um clone, né? A hidra criou um clone dela, porque esse brotinho, quando ele chegar na fase adulta, vai ser exatamente igual, tá, à hidra mãe, a hidra original. Tá? Então esse é o brotamento. Outro exemplo é a regeneração de fragmentos, muito comum nas estrelas do mar. Tá? É o animal mais característico que faz esse tipo de reprodução. Existem outras, tá? Existe a planária que consegue fazer também. Tá? Mas a estrela do mar, que eu acho que é o mais fácil de visualizar, pelo menos em foto, acho que cada um viu, pelo menos na vida, uma imagem de uma estrela do mar. Tá? A estrela do mar, quando ela perde um pedaço dela, do tentáculo dela, ou por ação de um predador, ou por algum impacto, ou alguém foi lá e cortou essa estrela do mar ao meio, ela não morre. Não morre por quê? Ela vai regenerar a parte que ela perdeu, e aquela parte perdida, se tiver um pedacinho do círculo central dela, do círculo central, do meio do corpo dela, vai nascer uma nova estrela do mar. Então, você corta uma estrela do mar achando que matou, não, na verdade ela virou duas. Né? Depois de um tempo, é claro, não é na hora isso. Tem um tempo de desenvolvimento. Tá? Então, a estrela do mar, ela tem essa característica. Eu lembro que tinha uma reportagem de uma ilha de pescadores, né, que eles pescavam ostras, e a ostra é um dos alimentos da estrela do mar. Então, o que eles faziam? Eles viam uma estrela do mar e cortavam ela ao meio, achando que ia matar a estrela do mar. Aí depois de um tempo eles perceberam que tinha muito mais estrela do mar ainda naquele lugar. Porque ele só cortava no meio. Se cortou no meio, vai virar duas depois de um tempo. Né? Elas vão se multiplicando, se multiplicando. Tá? Então elas conseguem fazer essa regeneração de fragmentos. Não confunda com aquele rabinho da lagartixa que ela solta quando ela está ameaçada, tá? Aquilo lá é só uma defesa, aquilo lá não é reprodução. Tá? O rabo dela vai se regenerar e aquela parte que se soltou vai se decompor e vai desaparecer, tá? Só para vocês não fazerem essa confusão. Outro exemplo é a cisciparidade ou fissão binária. Quem reproduz dessa forma são as bactérias, tá? Bactérias não têm macho nem fêmea. Ela é neutra, ela não tem sexo. Tá? Só que se ela está num ambiente ideal para ela, com muito alimento disponível, temperatura adequada, não tem nenhum agente antibiótico em volta dela, ela vai começar a se dividir e dar origem às suas células filhas. Então, uma bactéria, assim como a regeneração, tá? Ela também, o corpo dela pode se dividir em dois. Só que lá na estrela do mar, ela só faz isso se alguém cortar, por ação mecânica de alguém ou de algum predador. A bactéria não, ela pode fazer isso a qualquer momento, quando ela quiser. Ela divide o corpo dela em dois e gera uma nova bactéria. Por isso que a infecção bacteriana, ela pode se tornar extremamente grave se não for tratada a tempo e de forma rápida. Porque se uma bactéria entra no seu corpo e ela achou condições ideais, ela vai começar a se multiplicar muito rápido e isso aumenta o grau de infecção bacteriana e aumenta o risco, né, da saúde da pessoa. Tá? Outro exemplo, partenogênese. Aqui entra um detalhe, é um dos meios de reprodução que eu acho mais incríveis da natureza, né? que se manteve e que ainda acontece até hoje. Para começar, assim, partenogênese é uma reprodução assexuada, que a gente está falando, e o óvulo, no caso da fêmea, porque só a fêmea produz óvulo, o óvulo ele vai se desenvolver sozinho, sem precisar do espermatozoide. Então lembra da regrinha do 99% da reprodução entre os animais é com o encontro de óvulo e espermatozoide, mas tem o seu 1% que quer fugir da regra. Entre esses 1% está a partenogênese, além, é claro, daqueles outros dois que a gente viu. Fissão binária e regeneração de fragmentos. Então, a partenogênese é o óvulo, ele se reproduz, ele se desenvolve sozinho e dá origem a um novo ser vivo sozinho, sem precisar do espermatozoide. Qual o animal que mais costuma fazer isso? A abelha, mais precisamente a abelha rainha. Né? Só para relembrar, a colmeia, você tem lá as operárias e tem uma abelha rainha. É só a abelha rainha que se reproduz, as outras não se reproduzem.
É só ela que tem esse direito. Então vamos supor que está lá uma colmeia e essa colmeia foi atacada por um enxame de vespas, né? Tem vespas que se alimentam de abelha, né? E matou muitas, né, muitas operárias, né? Ela precisa repor essa operária. Só que a operária ela só nasce com a fecundação tradicional, ou seja, óvulo mais espermatozoide. Mas não tem, só tem fêmea. O que a abelha rainha vai fazer? Um dos óvulos dela vai se desenvolver sozinho e vai dar origem ao zangão. O zangão é a abelha macho. Então, olha só, a abelha rainha, se ela quer se reproduzir, ela consegue criar a abelha macho para ela. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai se acasalar com esse zangão, vai fecundar os outros óvulos, e aí esses óvulos fecundados nascem as operárias. A hora que ela percebeu que ela atingiu o número que ela precisa, o que ela faz? Mata o zangão. Vai embora. Tchau. Não preciso mais de você, já consegui o que eu queria. Então, olha só, tenta imaginar essa mesma situação na espécie humana, o quanto trágico e cômico seria, né? A mulher casa, né? Ela casa não, a mulher quer ter um filho, né? Mas ela não quer casar. Aí ela cria, a partir do óvulo dela, a espécie macho, cria a espécie macho que se reproduz, depois joga fora e fica com os filhotes. Para você ver a loucura que dá, né? Ainda bem que a natureza ela tem as suas particularidades separadas de acordo com as suas espécies, né? Então, a abelha rainha ela consegue. Se ela precisa aumentar a população de operárias na colmeia dela, ela vai, por meio da partenogênese, criar o zangão. Vai fazer o zangão nascer, né? E aí ela vai se acasalar com esse zangão para poder nascer as operárias. E aí, a hora que ela não precisa mais do zangão, ou ela mata o zangão ou ela expulsa o zangão da colmeia. Ele vai embora, né? E aí ele pode procurar uma outra colmeia, uma outra abelha rainha, ou ele vai morrer, né, de fome ou com as ações ambientais aí que acontecem no meio do caminho. Então, para você ver como a partenogênese ela permite, né, diferentes formas de reprodução dentro de uma mesma espécie. Então, repetindo, a abelha rainha, se ela precisa de operárias para a colmeia, ela tem que criar um zangão, ou seja, um óvulo dela vai se desenvolver sozinho e vai nascer o zangão. Aí ela vai se acasalar com esse zangão, vai pegar o espermatozoide desse zangão, né? Vai ter a fecundação tradicional para dar origem à operária ou a uma nova abelha rainha, caso ela, né, esteja morrendo ou alguém mate ela depois, enfim, né? Cada situação que aconteça ali na comunidade das abelhas, tá? Então, para você ver como a partenogênese permite diferentes formas de reprodução dentro de uma mesma espécie, tá? Outro exemplo que acontece é um lagarto fêmea que existe lá no México, tá? Lagarto fêmea. Lagarta é inseto, tá? Então, se você está falando do lagarto réptil, é lagarto fêmea, tá? Tem uma espécie de lagarto fêmea no México que quando o número de a temperatura aumenta ou os alimentos ficam mais escassos, né, tem pouco alimento, ela se reproduz sozinho. Tá? Ela consegue se reproduzir sem precisar do macho. O que ela vai fazer? O óvulo dela se desenvolve sozinho e nasce um novo lagarto. Só que, porém, são todos fêmeas. Tá? Enquanto que a abelha, né, a partenogênese, produz o zangão, que é macho, nesse lagarto vai produzir uma nova espécie fêmea. Tá? Então, cada espécie tem a sua particularidade de reprodução, de acordo com as necessidades ambientais e com a seleção natural que aconteceu dentro daquele grupo de espécies. Tá? Então a partenogênese ela permite essas características. Tá? Tem formigas que também surgem. Formiga, a mesma coisa. Tem a formiga rainha. Se ela precisa de mais operárias para a formiga, né, para o formigueiro, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma formiga macho por meio da partenogênese. Aí vai se acasalar com aquela formiga macho para poder nascer as operárias. E aí, a hora que nasceu, descarta o macho. Né? Então, meninas, tá? Pensa bem que a vida amorosa dos seres humanos poderia ser extremamente pior se as mulheres resolvessem adaptar o princípio da partenogênese, né? Aí sim elas seriam 100% independentes, já são independentes, né? E poderiam ser muito mais ainda se a partenogênese aplicasse à espécie humana, né? Mas seres humanos não conseguem se reproduzir por meio da partenogênese. Né? Então fica essa característica, tá bom? Então reforçando, a abelha, se ela precisa do zangão,
tá? Do macho para a colmeia. O óvulo se desenvolve sozinho e dá origem ao zangão. Quando ela se acasala com esse zangão, aí tem a fecundação tradicional, o óvulo da abelha rainha mais o espermatozoide do zangão. Da fecundação vai nascer as operárias, tá? Então ela tem esse controle reprodutivo dentro da colmeia, ok? E aí toda a reprodução tem vantagens e desvantagens, tá? Ou seja, vai ter pontos positivos e pontos negativos, tá? A reprodução assexuada, tá? A grande vantagem dela é que todos os indivíduos serão iguais ao original. Ou seja, se um animal ele tem uma super vantagem naquele ambiente, tá? Todos os indivíduos que surgirem da reprodução assexuada desse animal vai carregar essas vantagens, porque eles serão exatamente iguais. A reprodução sexuada, a gente fala que cria clones dos seres vivos, tá? Porque eles vão ser exatamente iguais, tá bom? Então, se aquele ambiente é favorável para aquele animal, os seus descendentes vão ter condições mais, né, de adaptação mais vantajosas, tá? Além do que a reprodução assexuada, né, não precisa gastar nem energia e nem tempo para buscar o parceiro, né? Que nem a hidra lá. Ela está lá no fundo do mar, de boas, né? Se ela quer se reproduzir, né, o próprio, né, o descendente dela nasce do próprio corpo dela. Ela não precisa sair atrás de uma hidra macho para se reproduzir. Ficou parada ali no lugar e, puf, nasceu um brotinho dela e virou uma nova hidra. Estrela do mar, mesma coisa, né? Alguém cortou um pedaço dela, nasceu uma nova estrela do mar. Ela não precisou buscar ninguém, né, para fazer isso. Tá bom? Então tem essa vantagem. Porém, a grande desvantagem é o quê? Enquanto o ambiente está equilibrado, beleza, ok, perfeito, para todo mundo bem. Mas se acontecer uma mudança brusca no ambiente, mudança climática, devastação, poluição, enfim, qualquer mudança radical naquele ambiente, se o indivíduo original não tem resistência, automaticamente todos os seus descendentes não terão resistência, porque a reprodução sexuada cria cópias exatamente iguais, não tem diferença nenhuma. Então, se um não tem resistência, todos os outros não vão ter. Se um tem resistência, todos os outros vão ter, tá? Então, isso deixa o ser vivo mais vulnerável às mudanças. Ou então, quando surge uma nova doença, nova entre aspas, porque uma doença é uma evolução de uma outra pré-existente, tá? Que já estava ali no ambiente, só ver o coronavírus, tá? Então, se aconteceu uma nova doença, surgiu uma praga naquele lugar, tá? Se todos os indivíduos são iguais e se nenhum tem resistência, vai morrer todo mundo ao mesmo tempo, né? Se todo mundo é resistente, sobrevive todo mundo. Se ninguém é resistente, morre todo mundo, tá? Então, a reprodução sexuada ela cria essa vantagem e desvantagens, tá bom? A sexuada é a que apresenta o maior sucesso evolutivo. Por quê? Se 99%, não é um número matemático assim, mas se a maioria dos seres vivos reproduzem de forma sexuada, significa que é o que teve mais vantagens ao longo da história evolutiva da Terra, né? E por que ela é mais vantajosa, né? Vamos pegar uma população de ratos. Isso aqui é um exemplo de seleção natural que a gente vai ver lá no nono ano, tá? Mas reprodução sexuada e seleção natural, né, elas caminham juntas. Então vamos para uma população de ratos. Ratos são mamíferos, se reproduzem sexuadamente com o encontro de espermatozoide e óvulo, tá? Só que, mesmo na mesma ninhada, tá, que tá lá, nasceu 10 ratos, 15 ratos, esses ratos eles são geneticamente diferentes. Fala, ué, mas eles não têm o óvulo, o espermatozoide, não saiu do mesmo pai e da mesma mãe? Sim, mas aí é que tá a diferença da divisão celular, tá? Que vocês vão ver lá também, nono ano e ensino médio. Quando uma célula se divide, tá, os DNAs eles se misturam entre eles, tá? Acontece uma mistura em uma das fases da divisão que faz com que os DNAs vão se misturar. E cada célula acontece uma mistura diferente. Então vamos supor que numa célula misturou DNA A com B, na outra misturou C com D, na outra misturou F com G, na outra misturou H com I. Ou seja, eles fazem misturas diferentes. Então, né, cada espermatozoide ou cada óvulo tem DNAs
diferentes. Então, por isso que mesmo entre irmãos, você pode ter 1, 2, 3, 4 irmãos, pode ter traços parecidos, mas não vai ser exatamente igual, a não ser que sejam irmãos gêmeos, né? Que nem eu tenho mais 2 irmãos. Eu tenho olho claro, minha irmã tem olho escuro, meu irmão tem o cabelo claro, pichain, minha irmã é baixa e morena, eu sou alto, meu irmão é mais alto ainda, né? Meu irmão come que nem um boi e não engorda, eu se eu respirar eu já engorda, enfim. Você vê que entre irmãos tem diferenças, tá? Por quê? Cada espermatozoide e cada óvulo são diferentes um do outro, tá? Então essa é a grande vantagem da reprodução sexuada, que vai permitir que indivíduos originários da mesma, né, mesmo pai, da mesma mãe, mesmo grau parentesco, sejam diferentes um do outro. Tá? Então vamos pegar o exemplo do ratinho que eu coloquei. Dentro da mesma ninhada nasceram ratos de cor clara e ratos de cor escura. E aí vamos supor que eles estão num ambiente rochoso. Tá? Os ratos de cor clara são mais fáceis de serem visualizados pelos seus predadores. Automaticamente terão mais chances de serem devorados, enquanto que os ratos de cores escuras têm chance maior de sobrevivência. Tá? E aí esses ratos de cor escura vão passando essa vantagem para os seus descendentes. Tá? Então a vantagem da reprodução sexuada é essa. Como nascem indivíduos totalmente diferentes um do outro, tem mais chance deles sobreviverem, porque se o ambiente mudou, alguns podem morrer, outros sobreviverem. Então aumenta a chance de sobrevivência dele. Tá? A gente fala isso de variabilidade genética. Grave bem esse nome. Reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética, ou seja, cada descendente originado de uma reprodução sexuada será geneticamente diferentes, não serão iguais, a não ser casos gêmeos, mas que a gente vai ver quando a gente for tratar lá da espécie humana. Tá? Então, porque se o seu pai resolva ter 38 filhos ao longo da vida e não tiver nenhum gêmeo, os 38 filhos serão diferentes geneticamente. Tá? Cada filho terá, tá, a sua característica própria do seu DNA, tá bom? Por quê? Quando você, né, o filho, né, você, nós, eu, você, enfim, a gente carrega metade das informações da família do seu pai e metade das informações da família da sua mãe. Só que pensa assim, cada informação da família do seu pai divide por, né, por letras do alfabeto. Então você tem a informação A, B, C, D até a letra Z. Do seu pai é a mesma coisa, A, B, C, D até a letra Z. Então, às vezes, você pode pegar um óvulo da família da sua mãe que tem a informação Z com a família do pai que tem a informação U. E eles vão se juntar. O outro irmão pode carregar o óvulo da família da sua mãe que tem a informação B e o espermatozoide da família do seu pai que tem a informação S. Então, olha só o número de combinações que você pode fazer, né? Dentro da mesma ninhada, dentro da mesma grau parentesco familiar ali, dentro do mesmo círculo familiar. Pode fazer inúmeras combinações. Porque você imagina, né? A sua mãe carrega a informação da sua avó, da sua bisavó, tataravó, aí nasceu você. Você carrega a informação da sua mãe, da sua avó, bisavó, tataravó. Olha quanta informação a gente carrega da nossa família. Tá? Então por isso que, a não ser em casos gêmeos idênticos, nem mesmo o irmão é geneticamente igual a você. Tá? Então por isso que muitas vezes casos de transplante de medula, principalmente, às vezes tem lá irmãos e o irmão não é compatível. Às vezes uma pessoa compatível lá do outro lado do mundo, né, mora na Mongólia, por exemplo, é compatível com você. Né? Para você ver como que aparência física e DNA, tá, são duas coisas que a gente tem que analisar de formas diferentes. E essa é a grande vantagem da reprodução sexuada, permite essa grande diferença. Então por isso que mamíferos, a gente olha, a gente vê uma enorme quantidade de diferenças de mamíferos. Enquanto que peixes, você olha um monte de peixe quase tudo igual, répteis, você olha uma população de répteis, tudo com a mesma característica, né? Porque se eles fazem reprodução assexuada, a chance de você ter diferenças é menor, tá? Enquanto que a reprodução sexuada, a chance de ter diferenças é maior. E isso dá vantagem, porque se o ambiente muda bruscamente, alguns podem ter mais chances de sobreviver, outros não, mas uma parte vai ter, tá? E aí, só para complementar os processos reprodutivos, a gente tem os rituais de acasalamento, que nada mais é o que? A corte, o cortejar, o chamar a atenção, sabe? Vamos pegar as aves, né? A
as aves machos, geralmente elas são um pouco maiores e mais coloridas do que a fêmea. Porque quando chega no período de reprodução, o macho se exibe todo para a fêmea, e dança, e canta, e abre as asas, e faz de tudo para chamar atenção para a fêmea, né, para poder se reproduzir. Ou então tem alguns rituais mais agressivos, né? Eles brigam, né? Os machos brigam entre eles, e aí ou alguém desiste ou alguém morre, né? Aquele que ganhar a briga, né, vai lá se reproduzir com a fêmea. A espécie humana a gente tem muito disso. Eu duvido que alguém em algum momento da vida não fez alguma coisa para chamar a atenção do seu crushzinho, da sua pessoa que você gosta, né? Esse chamar a atenção, você se vestir mais, ou estar numa festa, ter lá dançar, ou então tentar ser engraçado, enfim, cada um tem as suas táticas de conquista, né? Essa tática de você conquistar o seu crush é um ritual de casamento, né? Você está chamando ele, né? Porque você quer ter ele como parceiro. Não significa que você quer ter filho, significa que você quer ter ele como seu namorado, como futuro marido, enfim, né? A espécie humana tem essa característica vantajosa de que você pode escolher o momento em que você quer ser pai ou mãe, né? Se não acontecer nenhum acidente no meio do caminho, tá? Acidente, né? Quando falam acidente pra mim, eu já dou risada na cara da pessoa. Fala acidente, né? Aham, tá bom. Enfim, entenderam, né? Quando a gente fala de ritual, de acasalamento, é essas táticas que você usa para conquistar. E também tem um cuidado parental, tá? Muito forte, principalmente entre os mamíferos. Algumas aves e répteis têm esse cuidado parental, mas isso é uma característica muito marcante dos mamíferos, tá? Por isso que os mamíferos conseguiram dominar, né, todo o globo terrestre, porque tem esse cuidado parental, que é o que? Os adultos cuidando dos filhotes, seja a mãe cuidando do filhote, amamentando e mantendo por perto e ensinando, ou o grupo, né? Se for animais que vivem em bando, que vivem em grupo, aquele grupo vai ajudar a cuidar do filhote, tá? E isso aumenta a chance de sobrevivência da espécie, tá? Então o cuidado parental foi uma grande vantagem do processo reprodutivo ao longo da evolução, né? Porque enquanto os peixes, principalmente peixes, tartarugas marinhas, né, botam seus ovos e vai embora e deixa que a natureza cuida, né? E aí aumenta a chance daquele ovo ser predado, a hora que o filhote nasce, até que ele tenha condições, ele pode morrer de fome, de frio, ser predado por um animal maior que ele, enfim. Os mamíferos não, tá? Os filhotes são protegidos ou pela fêmea ou pelo grupo. Pensa na espécie humana, né? Mesmo você morando longe, um dia você casar, morar longe dos seus familiares, você ainda tem aquela noção de cuidado, né? Aquela pessoa ainda vai se preocupar, ou você vai se preocupar com aquela pessoa, né? Então isso é uma característica muito comum, muito forte dos mamíferos, tá bom? E lembra que eu falei lá no começo da aula da fertilização in vitro? Essa é uma técnica de laboratório, tá? E assim, exige bastante atenção na hora de ler e de interpretar. Por quê? A fertilização in vitro, ela é sexuada, tá? Ela é externa de forma inicial, mas a parte final é interna. Olha só, ela tem todas as três características numa só. Ela é sexuada por quê? Porque ela vai precisar dos gametas, vai precisar tanto do óvulo quanto do espermatozoide. Então, essas duas células especializadas vão estar trabalhando. Porém, ela é externa por quê? Ela é feita em laboratório, tá? Sob controle. Então, retira-se o óvulo da fêmea e retira o espermatozoide do macho e leva para o laboratório. E a fecundação, a fertilização, acontece ali. E a primeira fase, a fase do zigoto, as primeiras divisões celulares acontecem no laboratório, dentro das plaquinhas lá de cultura. A hora que atinge um determinado tamanho de divisão, esse zigoto é pegado e colocado numa barriga de aluguel, num útero de aluguel, para terminar o desenvolvimento, tá? Então, repare que ela tem as três fases, né? Ela é uma reprodução sexuada, que tem a fase inicial externa, porém a fase final é interna. Em que situação isso acontece? Espécie humana, vou pegar. A mulher, ela tem dificuldade de engravidar. Vamos supor que ela tem algum problema no útero, que o útero dela não consegue manter uma gestação por 9 meses. Algum problema. Ela tem os óvulos perfeitos, ela tem os ovários perfeitos, mas ela tem algum problema que ela não mantém a gestação. Problema hormonal, musculatura do útero é mais fraca, enfim. É o médico que vai avaliar. Aí o que ela pode fazer? Ela pode pegar o óvulo dela, tá? O espermatozoide do marido, ir para o laboratório, né?
os médicos vão coletar, vai fazer a fertilização em laboratório, e aí depois ela pode indicar uma barriga de aluguel, geralmente alguém próximo da família, em muitos casos é a mãe, a sogra, né? Indica como barriga de aluguel. E aí a fase final, tá, de desenvolvimento do embrião acontece nessa barriga de aluguel, tá? E aí tem que ser algo muito bem conversado e muito bem esclarecido, porque a mãe, nesse caso, não é quem está gerando, tá? A mãe é quem cedeu o material genético, quem cedeu o óvulo, e o pai é quem cedeu o espermatozoide. Tá? Então, antes de partir para uma barriga de aluguel, as pessoas é passado por um psicólogo, terapia, serviço social, para ficar bem esclarecido que a barriga de aluguel não tem vínculo nenhum com aquela criança que está sendo gerada, tá? Outra situação, vamos supor que a mulher ela tem o útero em perfeito estado, mas ela não consegue ovular, ou seja, o óvulo por algum motivo não consegue sair do ovário. Ele amadurece, ele se desenvolve, mas ele não sai. E aí o que o médico vai fazer? Vai retirar esse óvulo, vai para o laboratório, vai coletar o espermatozoide ou do marido, ou então de um banco, né, de um doador de espermatozoide, vai fazer essa fecundação em laboratório, vai esperar as primeiras fases do zigoto e assim que atingiu uma divisão ideal, ele pega e injeta no útero da mãe. E aí vai completar o desenvolvimento lá. Uma pessoa famosa no Brasil que fez isso é a Fátima Bernardes, que era lá apresentadora do Jornal Nacional e agora apresenta aquele Encontros, né, pela manhã. Ela fez a fertilização in vitro. Ela tinha um problema nos ovários, se eu não me engano, que ela não ovulava, o óvulo não saía. Então eles foram para o laboratório, coletou os óvulos dela, né, coletou o espermatozoide lá do William Bonner, que era o marido dela na época, fez a fertilização em laboratório, ou seja, externamente ao corpo da Fátima, do corpo da mulher, e depois que fez a fertilização, colocou o zigoto dentro do útero da Fátima, e aí se desenvolveu. E aí nesses casos, né, ela optou por colocar todos. Acho que ela teve 3, 4 filhos, ela teve múltiplos gêmeos, né, gêmeos diferentes, porque eram óvulos diferentes. Ela teve múltiplos gêmeos numa única gestação, porque ela quis fazer tudo de uma vez, tá? Mas a mulher pode optar, não, quero só um, quero só dois, o restante ela congela, tá? Só que esse custa caro, né? Então é um método de fertilização caro, não é acessível para todo mundo. Não tenho certeza se o SUS faz, mas se ele faz, com certeza é uma fila longa e demorada, porque é um tratamento caro que envolve não só procedimentos médicos, mas psicológicos, porque tem um desgaste, nem sempre vai dar certo na primeira tentativa, às vezes a mulher tem que fazer mais de uma tentativa, então tem todo um desgaste emocional por trás disso tudo, tá? Então por isso que ele é um tratamento caro e a mulher tem que estar ciente que pode dar certo na primeira ou não, tá? Então, só para ficar claro que a fertilização in vitro, tá? É uma técnica de laboratório e que envolve inicialmente a fertilização externa, porque vai acontecer em laboratório a fertilização externa, e o desenvolvimento do embrião acontece depois internamente no útero, tá? Então ela é fertilização in vitro, ela é sexuada, com o começo interno e a parte final. Voltando, confundi. Fertilização in vitro, ela é sexuada, com a fase inicial sendo externa, em laboratório, e a fase final é interna. Tá? Então, para essa aula, tá, eu utilizei basicamente 90% do conteúdo do livro didático, então, aí de ciência, páginas 103 a 107. Então, se você for pegar o livro, vai estar lá exatamente os mesmos tópicos que eu fui abordando aqui. E depois peguei 3 informações complementares que não tem no livro, que eu peguei da internet, que é sobre a fissão binária, a partenogênese e a fertilização in vitro. Então tá os linkzinhos aqui, tá, para vocês pegarem e confirmarem, tá, mais informações, caso vocês queiram ler mais alguma coisa sobre eles, tá? Vou deixar os links também disponíveis no formulário, tá bom? E para atividade, vocês vão fazer os seguintes exercícios, tá? Do livro didático também, tá? Por enquanto eu não vou montar aquele questionário, vou deixar o questionário para uma avaliaçãozinha final. Então por enquanto vocês vão pegar do livro didático para poder usar os recursos que vocês têm aí em mãos, tá? E vocês vão fazer o tópico, o que você aprendeu da página 108. Vocês vão responder as questões 1,
3, 5, 6 e 7. Então repara que não tem nem a 2 e nem a 4, tá? Que a 2 e a 4 eu quero, pelo menos eu queria comentar em sala de aula, porque ela envolve alguns conteúdos de genética que eu não queria passar em vídeo, senão ia ficar muito longo, tá? E depois vocês vão fazer o outro tópico, explore diferentes linguagens, página 109. Vocês vão fazer as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então vocês vão ter 11 perguntinhas do livro didático, são dissertativas essas perguntas, tá? Só que vocês vão ter essas 2 semanas, tá bom? Então essa semana e a próxima. Então ela vai valer por 8 aulas, que é pra gente fechar o segundo bimestre, tá? Então respondam no caderno e ou manda a foto para mim pelo WhatsApp, ou vocês podem anexar no formulário que eu vou colocar para vocês aí, para vocês anexarem a fotografia, tá bom? Então, assista a aula com calma, né? Ela ficou mais longa do que as outras, porque o conteúdo era muito mais longo, tá? Mas não tinha como dividir, porque senão ia ficar muito picado, tá? Ia ficar muito complicado dividir esse tema, tá? Então, finalizando a reprodução dos animais de forma geral nesse segundo bimestre, no terceiro bimestre a gente vai entrar na reprodução, né, das características humanas. Então, mesmo que no centro de mídias eu acho que eles vão começar um outro assunto, tá? A gente vai manter essa linha de trabalho, tá bom? Porque, né, o ritmo, eu não queria correr esse assunto igual eles correram no centro de mídias, porque vocês não vão ter outra chance de ver esse tipo de conteúdo. Enquanto que no terceiro bimestre, se eu não me engano, vocês vão ver, acho que sistema solar de novo, que a gente já viu isso aí no sétimo ano, repetidas vezes, e a gente ainda vai ter nono ano de sistema solar de novo, tá? Então, é algo do tipo, ou é sistema solar, ou vai ser algo relacionado ao meio ambiente, mas enfim. Essa parte de corpo humano ela é exclusiva do oitavo, vocês não vão ter em outro momento. Então, por isso que eu não quero correr, tá? E eu quero que absorvam o máximo possível desse conteúdo, tá bom? Então, não se preocupe se o centro de mídia estiver diferente, tá? Eu já conversei com todos os meus chefes, eu falei que em relação ao oitavo ano, eu quero seguir essa rotina porque é um conteúdo muito importante, tá? E é um conteúdo exclusivo de ciências, tá? Não tem outra disciplina que fale as mesmas coisas, tá bom? Então, válido para 2 semanas, tá? Então, até o dia 31, até o final do mês, tá? Para vocês finalizarem, para eu poder fechar a nota do segundo bimestre. Tá, então é isso. Quero ver se eu marque numa aulinha ao vivo com vocês também, com as 2 alunas que a Rose falou que participam, mas tá, porque algumas coisas eu preciso comentar e vamos tentar, né? Pelo menos para a gente ter uma interação, pelo menos ao vivo nesse momento, tá? Então é isso, pessoal. Por enquanto é isso. Abraços, saudades de todos, tá? Beijos e até a próxima. Valeu!